Olá, igreja. Olá, meus amigos. Graça e paz. Estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra que será liberada na manhã deste domingo. Algo que Deus colocou no meu coração, que é bem simples. Deus me trouxe essa palavra. Deus falou comigo esses dias, né? E, na verdade, Ele tem falado comigo sobre aquilo que eu vou estar ministrando agora para vocês. Inclusive concorda com aquilo que a gente tem falado aos domingos na, na igreja, sobre oração, quando a gente ministra sobre o Pai Nosso. E Deus está aprofundando isso nos nossos corações, falando sobre os seus sentimentos para nós. Eu queria hoje falar a respeito disso, sobre os sentimentos de Deus, sobre o que se passa na mente de Deus, né? O que Ele pensa, o que Ele deseja, como Ele vê as coisas, né? E eu quero trazer uma palavra bem simples, mas que concorda, que corrobora com isso que a gente tem falado. Eu queria ler um texto lá no livro de Ageu, né? Lá no primeiro capítulo de Ageu, a partir do versículo 2, né? Vai dizer assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre nele e seja glorificado. Diz o Senhor: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do sexto mês, o segundo ano do reinado de Dario. Tem algo aqui muito interessante. Deus não queria que eles ficassem ao relento, debaixo de chuva, sol, sem levantar nenhum alicerce de suas próprias casas antes de construir o templo do Senhor. Deus não estava há uma lógica básica, né? Eles chegaram no lugar e precisavam se abrigar de alguma forma. E ali poder ter uma estrutura mínima de vida,
né, para poder construir o que era importante construir. Mas aqui o texto está dizendo assim que eles... acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? O que está acontecendo aqui exatamente? Esse é o povo de Judá, é o povo de Deus que tinha saído do exílio da Babilônia e voltado para a terra, para Jerusalém, para reconstruir essa terra. Lá em Jerusalém havia gente morando, gente que estava em profunda miséria, numa terra devastada, assolada, destruída, as casas, os muros, o templo, tudo destruído. E o povo volta para esse lugar para reconstruir e para, enfim, ver Jerusalém de novo em sua glória, né? Na glória que tinha como era antes, né? E de repente começa a haver muitos desafios a essas construções, né? Muitos desafios, a obra vai ser interrompida, muitas coisas vão acontecendo. Mas como é que eu posso falar? Uma motivação do coração do povo que não concorda com o plano de Deus, não concorda com o que é prioridade para Deus, né? E aí o que eles vão fazendo? Num instinto de sobrevivência, né? Eles vão ali construindo suas próprias casas, construindo e melhorando a sua condição de morar. Quando a palavra fala que eles estavam preocupados com construir as suas casas com fino acabamento, é que talvez em seus corações, talvez não, a Bíblia fala isso, em seus corações, a casa era alguma coisa para um segundo tempo. A casa, ou melhor, a casa de Deus era alguma coisa para um segundo tempo, para um segundo momento. A casa de Deus era alguma coisa para quando desse tempo. A casa do Senhor seria edificada quando houvesse uma oportunidade mais favorável. E aí eles estavam construindo suas casas e melhorando as suas casas e dando um fino acabamento em suas casas, enquanto o templo do Senhor, a casa do Senhor, permanecia destruída. E aí Deus fala com eles: isso está certo? Veja aonde vocês chegaram. O que é que vocês estão vivendo hoje? Como é que aquela realidade de miséria está sendo dissipada? Não está. Por quê? Porque vocês estão plantando uma quantidade e colhendo uma percentagem muito pequenininha. Porque vocês estão investindo num monte de coisa que não tem dado retorno que vocês esperavam. E aqui a Bíblia fala que Deus está dizendo assim: eu retive, eu impedi o crescimento, eu não dei. Mas se Deus falou que não deu, ele não deu. Mas de que forma ele pode não ter dado? Não quer dizer, pode não querer dizer, vamos pensar assim, que Deus efetivamente tirou. Deus só talvez não tenha abençoado. Por que eu estou querendo dizer isso? Deus pode tirar, Deus pode fechar as portas, Deus pode impedir, Deus pode fazer tudo. Deus pode cerrar os céus, fechar os céus para que não haja chuva. Deus pode. Mas às vezes a gente pensa que Deus é igual a esses filmes de ficção, né, que tem um poder mau, que cria um exército do nada. De repente nascem seres que brotam da terra, seres feitos de pedra, de terra, de sei lá de quê, e saem como um exército matando todo mundo. Deus não cria exércitos assim. Pode criar, mas não cria. Por exemplo, quando um inimigo de Israel
que Deus falava, eu levantei, eu estou enviando a Babilônia contra vocês. Deus inventou a Babilônia nasceu da noite para o dia. Não, a Babilônia já estava lá. Assim como outros exércitos que perturbaram Israel durante a vida deles, a vida de Israel, já existiam lá. Assim como os filisteus, a grande pedra no sapato na época de Davi, ali de Samuel, Davi, eles já estavam lá. Mas enquanto o povo estava em aliança com Deus, o povo tinha ali o cuidado e a proteção de Deus. Mas uma vez que o povo, por escolha própria, sai debaixo da aliança de Deus, o povo fica largado à sua própria sorte. Querem viver com independência, vivam com independência. Então, o povo inimigo se fortalece e se levanta. Você tem uma terra difícil muitas vezes, uma terra mais árida, mais seca, difícil de plantar, de colher. Mas aí Deus fala assim, eu vou abençoar vocês. Então não tem terra que seja ruim para Deus. Deus muda qualquer coisa. Deus traz a chuva no tempo que nem era de chuva, ele traz, ele faz, porque Deus tem uma aliança com o seu povo, uma aliança de cuidado, uma aliança de sustento, uma aliança de amor. E aí Deus conduz o seu povo debaixo de um tempo, debaixo de graça, de favor, de misericórdia. Mas quando o povo escolhe, por iniciativa própria, né, escolhe sair dessa aliança, fica sem esse cuidado, perde esse lugar de povo que está debaixo do olhar de Deus, porque o povo não quis Deus. E aí, nesse momento, está voltando um povo do exílio que esteve no exílio exatamente por desprezar a Deus. E aí esse povo volta para Jerusalém para reconstruir sua vida, reconstruir sua história, reconstruir sua cidade. E vão começar cometendo o mesmo erro. Primeiro, a gente constrói tudo o que precisa, tudo o que deseja, tudo o que almeja. E aí a casa do Senhor é alguma coisa que a gente constrói quando der. Deus está falando, se vocês querem andar em aliança comigo, se vocês querem ver dias de glória e de bênção, vocês precisam redefinir as prioridades de vocês. Redefinam as prioridades e reconstruam o que é primeiro, o que é mais importante, o que é prioridade. E aí, exatamente o que Deus fala para eles. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Mais um texto aqui, mais abaixo, ele vai dizer... Olha, e por que eu fiz as coisas que Deus reteve, as coisas que Deus impediu, as coisas que... Né, ele diz que eles não tiveram o sucesso que gostariam de ter em suas colheitas, em seus investimentos. Aí ele fala, por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Aí ele vai responder, por causa, isso está lá no verso 9 e 10. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Às vezes a gente se pergunta, por que o Brasil está como está? Por que existe tanta calamidade interna dentro dos nossos muros? Por que existe tanta fome, tanta miséria em todos os sentidos, em todos os níveis? Por que existe tanta corrupção? Por que existe, sabe, tantos sinais, eu vou dizer, da maldição de Deus, ou sinais de Deus ter encolhido as suas mãos, sinais de que Deus não está fazendo o que poderia estar fazendo
para abençoar a nossa terra, ainda que a gente também reconheça muita bênção que vem dele sobre nós. Mas por que a gente vive um tempo no mundo inteiro, um tempo de calamidade, um tempo de horror, um tempo de tristeza e angústia, que é esse período de pandemia? Um tempo de medo, um tempo de insegurança e de incerteza. Por que a gente vive essas coisas? Porque abandonamos a aliança com o Senhor, nos ocupamos de construir as nossas casas até o nível do fino acabamento. Estamos ocupados com os detalhes da nossa vida, os detalhes da nossa casa. Estamos ignorando aquilo que deveríamos construir para o Senhor, para que Ele habite em primeiro lugar, para que haja incenso subindo diariamente a Ele, para que haja oração e adoração continuamente subindo a Ele como oferta. Deixamos esse lugar e Deus está nos chamando de volta para esse lugar. E aí, quando Ageu prega essa palavra, entrega essa mensagem, há um movimento do povo de entendimento em relação a isso. Zorobabel, que é o líder do povo nesse momento, que é o descendente dos reis que governavam Judá antes de Presírio, ele se posiciona. O sumo sacerdote Josué também se posiciona. E o restante do povo também entende, se posiciona e obedecem ao Senhor. E aí Ageu volta lá com uma mensagem de Deus. Sabe qual foi a mensagem de Ageu para o povo? A mensagem de Deus através de Ageu para o povo foi: eu estou com vocês. Como a palavra diz lá em Tiago: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Se aproximem de mim e eu me aproximarei de vocês. Eu estou disposto e disponível 24 horas por dia. E aí ele disse para o povo: eu estou com vocês. Enfim, eles retomaram o seu as atividades da construção do templo. E aí Deus vai falar sobre a aliança com eles, né? Porque ele vai dizer lá no versículo 3, quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Aí ele diz: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Está no capítulo 2, versículo 4. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Baseado em quê esse processo todo? Essa palavra, essa declaração? Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então a prata, ou melhor, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Então, o que Deus está falando aqui? Olha, vocês que viram, vocês os mais anciãos, né? E a Bíblia fala também que eles, os anciãos que viram o templo, choravam. Por quê? Porque aquele templo que estava sendo reconstruído naquele momento não refletia mesmo a glória do templo anterior, né? Antes da destruição. Mas Ageu está falando aqui
Quem de vocês viu esse templo na sua antiga glória e está olhando hoje, parece que ele não é nada, né? Olha, não andem por aquilo que vocês estão vendo. Não deixem que aquilo que vocês estão vendo travem vocês, porque eu tenho planos. Eu tenho planos. Planos que são baseados em quê? Numa aliança que eu fiz. Eu não esqueci de nenhuma promessa que eu fiz a vocês. Eu não me esqueci de nenhuma palavra que liberei sobre a vida de vocês. Eu não me esqueci. Eu tenho uma aliança com vocês desde que falei lá no Egito, quando eu estava libertando os seus ancestrais. Desde que falei com eles lá, o meu espírito estará entre vocês. Isso é uma aliança. Eu não volto atrás em aliança. E já que vocês voltaram a uma aliança comigo, eu confirmo tudo o que disse naquele tempo. E lembra que eu falei aqui que independente de como seja a terra, Deus faz ela prosperar, Deus faz ela ser abençoada. Pode ser a terra mais árida que for, Deus muda as circunstâncias. Se nós estivermos em aliança com Deus, a gente anda, a gente vive no sobrenatural. Então, ele está dizendo exatamente isso. Dentro de pouco tempo, vocês que estão, sabe, comovidos e assim, entristecidos porque vem essa casa e ela não se parece com a glória que ela tinha antes, deixa eu falar para vocês, eu vou abalar céu e terra, o mar e o continente. Eu vou fazer com que tesouros das nações venham para cá, porque a prata e o ouro me pertencem. E ele dá uma garantia para a gente. Eu vou dar uma garantia para vocês, deu para eles e dá para a gente. Sempre que a gente volta a Deus em aliança, ele dá uma garantia para a gente dizendo: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Se andarmos em aliança com Deus, Deus vai nos levar aonde nunca sonhamos, nunca imaginamos. Porque Ele é Deus de promessas, Ele é Deus de alianças, Ele é Deus que cumpre o que fala, Ele é Deus honrado em suas promessas, em suas palavras. Meu querido, esse é o desafio dos nossos dias. Busquem o Senhor em primeiro lugar. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Não siga construindo a sua casa e a sua história enquanto o templo de Deus ou a relação com Deus, a gente pode falar assim, está negligenciada. Deus não está mandando você ir para a igreja, construir paredes. Deus está falando sobre o templo que é o teu coração. Edifique esse templo, edifique esse lugar com dedicação a Deus, com entrega a Deus, com o tempo gasto na presença dEle. Considere a presença de Deus como alguma coisa que não pode ser negligenciada. Nós precisamos dela, você precisa dela. Dê prioridade à vida de oração, dê prioridade à leitura das Escrituras. Se você continuar, ou se nós continuarmos construindo as nossas vidas, ignorando o lugar de Deus nas nossas vidas, nós vamos estar, como aqui diz as Escrituras, aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Não quer dizer que você, para poder ter uma vida abastada, bem-sucedida, ser rico, ser próspero, você vai fazer tudo que Deus mandar. Não. Você vai colocar Deus no lugar que Ele precisa ser colocado, porque Ele é digno de ser honrado nesse nível e nesse lugar. Mas, quando a gente prioriza o Senhor, essa aliança que Ele tem conosco fica
entre em vigor ou volta a ser uma realidade sobre nós. E aí a gente conta com o sobrenatural de Deus, conta com as intervenções de Deus, conta com os milagres de suprimento de Deus. Eu passei um período da minha vida de muitas dificuldades. Eu passei 6 anos desempregado. E no início desses 6 anos, houve uma reconstrução na minha vida, mas uma reconstrução interna. Houve um retorno meu à aliança que tinha com Deus. E eu não tenho como contar todos os fatos aqui dessa história. Já falei algumas vezes sobre esse tempo que eu passei com desempregado, morando em casa de parente, com 3 filhos e num tempo assim tão difícil. Eu já contei isso antes de entrar para o bombeiro. Eu já contei esse testemunho na igreja. Posso em outro momento, para pessoas que não ouviram, contar algumas coisas que vivi, mas no início, eu inclusive tenho algumas canções que marcam esse momento. No início desse processo, eu restaurei, eu renovei a minha aliança com o Senhor. Bom, eu passei por essa fase. Mas, apesar de ter sido uma fase muito difícil, uma fase de lágrimas, eu posso dizer que eu vi o sobrenatural de Deus, os milagres de Deus de forma impressionante. Eu vi a ação de Deus inequivocamente agindo sobre a minha vida. Eu vi a bênção de Deus. E aí, ao seu tempo, ele abriu portas de emprego, e ao seu tempo ele me abriu portas de uma casa minha para eu morar. Enfim, Deus fez tudo que a minha mão não podia fazer. Deus me levou a todos os lugares em que os meus pés não podiam me levar. Qual é o foco? A bênção de Deus? Não. O foco está nesse lugar em Deus, nessa presença de Deus. Eu vou dizer para vocês que eu lembro com saudade. Eu não quero voltar para a minha aflição. Até porque hoje deixa eu explicar melhor. Eu lembro com saudades das experiências de intimidade com Deus que vivi no deserto. Eu lembro com saudade quão profundo era, quão intenso era. E hoje eu continuo vivendo experiências profundas e intensas com Deus. Porque o deserto me ensinou que se tem uma coisa que eu não posso negligenciar, é o lugar de Deus na minha vida. É o lugar de Deus no meu coração. Hoje, Deus tem me abençoado grandemente, mas nenhuma bênção física, material, se compara com a bênção de ter a presença dele fluindo como um rio permanentemente em nossos corações. O encorajamento de Deus para nós aqui é: construa a minha casa. Construa a minha casa. E logo que o rei, o sumo sacerdote e o povo se posicionaram, o governador aqui, na verdade, o Zorobabel, o sumo sacerdote e o povo se posicionaram em aliança ao Senhor, Deus mandou o profeta dizer para eles: eu estou com vocês. Não tem nada mais maravilhoso para ouvir senão Deus dizendo para a gente: eu estou com vocês. Meu querido, que Deus abençoe você. Que você seja encorajado e estimulado a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? Que Deus
te dê graça, multiplique força na tua vida, que Deus renove o seu coração e que haja um renovar da aliança com Ele. Amém? E que a partir desse renovar de aliança, que haja um renovo em toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Que a bênção da aliança de Deus venha sobre a sua casa. É a minha oração, meu querido. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz.